A Cultura está no ar e no programa de hoje você vai ver o Show do Menestrel, que reconta a história do soldadinho de chumbo num espetáculo que mistura dança e teatro de sombras. As estreias de cinema deste fim de semana na capital. E o meu bate-papo aqui no estúdio com o restaurador de obras de arte, Diego Bachmann. Fique em casa, a casa é nossa, é sua e hoje, dia 12 de fevereiro, sexta-feira, fica com a gente. Bom, aqui no programa, nós mostramos para você diversas matérias sobre obras de arte. São exposições de artistas brasileiros e estrangeiros que transitam pela capital. Mas estes trabalhos exigem muito cuidado durante todo o processo de instalação, permanência e retirada dos espaços expositivos. E, em geral, a gente não faz ideia como funcionam estes bastidores e muito menos como é feita a conservação ou restauração das obras quando não estão em cartaz. E para nos tirar todas essas dúvidas e outras, minha entrevista hoje é com o Diego Bachmann, artista plástico e restaurador de obras de arte. Vem comigo. Tudo bem, Diego? Tudo bom. Seja muito bem-vindo. Como eu falei, a gente não tem ideia da mão de obra que tem por trás dessa conservação, não é? É bem complexo, desde a hora que a peça chega para você até ver o estado, ela sofre muito ao longo do tempo, desde a hora que foi concebida pelo artista até ir para o museu, é um processo bem complicado. O período de vida de uma obra bem conservada pode varia muito, ou tem uma média? Depende. Se você pega uma obra em papel, um papel machê, ele tem uma vida, às vezes, mais curta do que uma arte sacra. Um papel machê, ele sofre muito aqui em Curitiba, com umidade, clima, isso aí interfere muito. Uma arte sacra já não. Ela tem uma vida bem mais longa, você tem peças século XVII, XVIII, depende muito. Mas se sempre bem conservada, ela te dura a vida inteira. Bom, a gente está falando de conservação, mas assim, os materiais utilizados são diversos, né? Sim. Eu trabalho muito com material importado, tá? Você trabalha desde com aquarela, tintas específicas para restauro. O material, se for listar, é imenso, é muito material mesmo. Além da pintura, escultura, trabalhos quais são essa variante que você se dedica e também mostra aos seus alunos, né? Porque você ministra curso específico sobre esse assunto. Bom, como eu tenho uma formação em escultura, eu tentei me especializar mais no tridimensional. Então, na restauração de bronze, de alabastros, que é um derivante do mármore, arte sacra, peças de madeira, mas nesse tipo de obra. Gesso também. Tem outras áreas, você pega a restauração de cavalete, que é de telas, quadros, restauração de papel, mas cada um é um tipo de material, um tipo de foco que você toma na sua carreira, né? Nossa, é um cuidado bem específico, né? Sim. O universo é enorme, a gente não faz ideia mesmo. A gente vai conversar mais com o Diego, vamos para o nosso intervalo e vamos ver depois a história do soldadinho de chumbo no espetáculo que reúne música, dança e teatro de sombras. As apresentações são sábado e domingo no Teatro Doutor Botica em 3 opções de horário. A 1, às 3 e às 5 da tarde. Não perca, os ingressos custam R$15 a inteira e R$7,50 a meia entrada. Estou aqui conversando com o Diego Bachmann, estamos falando sobre conservação, restauração, limpeza, acondicionamento, muito assunto de obras de arte. A gente falou um pouquinho sobre essa questão da conservação. Quais são os métodos mais utilizados? Bom, se você pega a linha, o restaurador, ele tem várias técnicas, desde uma limpeza química com materiais e uma limpeza mecânica, que seria espanar a poeira, um exemplo. Um particular, um colecionador, acho que ele tem que ter o mínimo cuidado, sabe? Usar o menor produto possível. Só uma flanela, alguma coisa desse tipo. Então é um pouquinho complicado, sabe? Tem uma diferença muito grande de colecionadores. Eles procuram, por exemplo, o seu trabalho para quem tem uma galeria específica já profissional. Assim, antiquários procuram um pouco, porque ele mandar restaurar uma peça e depois colocar à venda, o valor sobe muito. A restauração é um processo um pouquinho caro. Então, para um antiquário não compensa muito. Uma galeria já sim, ela tem lá o seu acervo, então ela leva até o restaurador para fazer a conservação da peça. Dificilmente é uma restauração, a restauração é um processo mais a fundo.
Particulares levam. Às vezes tem uma peça, mais um carinho, que era uma peça que a avó trouxe do país que ela veio. Então, a restauração de uma peça que às vezes não vale muito, mas tem um valor afetivo muito alto. Você trabalha nessa área há quanto tempo, Diego? Cara, eu trabalho desde 2003, 2004. Até 2009 eu frequentei ateliê de particulares como aprendiz, né? Depois que eu abri o meu daí. Tem uma distância grande entre os artistas e essa consciência da preservação da obra? Tem. Um artista plástico dificilmente ele sabe como preservar e como conservar a sua obra. Ele sabe fazer a arte, mas o processo de conservação e restauração não. Até porque as faculdades de arte que tem aqui em Curitiba, acho que apenas a antiga Embap, ela tem uma matéria específica de preservação, técnicas básicas de conservação. Foi lá que você se formou? Sim. E lá surgiu o interesse? Na verdade, antes. Antes. Quando eu era pequeno e a minha avó me levava no Museu Paranaense. Agora onde é o Paço da Liberdade, Da Liberdade, né? Sesc. Ela me levava até o Museu Paranaense, eu via as obras, depois a gente passeava no Lago da Ordem e eu sempre falava, nossa, um dia eu quero restaurar uma casa dessas. E qual foi o maior desafio de restauração para você? Eu acho que quando eu trabalhei para o Cláudio Maiolino, do Albatroz. Eu participei da parte da restauração do altar da Igreja do Bom Jesus e aquele ali foi uma coisa que eu sempre quis fazer, né? E foi bem legal. Quanto tempo você ficou trabalhando? Aquela restauração, não me recordo, mas acho que foi algo em torno de 2 a 3 meses. Nossa, é um tempo muito grande. Sim, se você vai ver o tamanho da peça e o tempo que você leva, você despende muito tempo para uma restauração. Dá mais trabalho coisas delicadas ou coisas maiores? Depende muito. Você pega uma peça de porcelana que está com o dedinho quebrado, no começo leva anos fazendo, depois com a prática vai rapidão, né? Tá certo. E essa questão do acondicionamento, que é um outro tópico, né, que você trabalha no teu curso? Olha, para Curitiba isso é bem importante. Não só o acondicionamento, você guardar uma obra de arte, mas também você saber como emoldurar ela. Aqui tem o Museu da Gravura, o Solar do Barão, tem muitos artistas trabalhando com gravura e, consequentemente, vendendo elas. Quando você tem uma gravura em mãos, não adianta simplesmente levar numa molduraria e falar, ponha num quadro. Você tem que saber que tipo de moldura você coloca, se é um sanduíche de vidro, se é um passepartout, pH neutro. Então, tem várias variantes para você preservar a um longo prazo. Claro, né? Com certeza. A gente fala do acondicionamento por conta dessas variações climáticas que a gente tem, não é? O calor e a umidade estragam igual? Um é mais prejudicial que o outro? Depende tudo da peça. Se eu pego uma arte sacra, ela sofre umidade, a madeira dilata. Então, ela sofre umidade, sofre calor. Então, ela trabalha. Uma peça trabalha com o tempo. É verdade. Eu estou restaurando uma arte sacra. Ela é de madeira. No calor, ela vai dilatar. No inverno, ela vai encolher. Então, isso complica um pouco. Que legal. Bom, tá muito bom o papo, né? Eu tô adorando. A gente vai conversar mais no nosso terceiro bloco. Vamos para a pausa e depois vamos ver os filmes que estreiam esta semana nos cinemas aqui da capital. Um minutinho só. Ficam aí as nossas dicas de cinema para você curtir o seu fim de semana, certo? Estou aqui conversando com o Diego Bachmann e estamos falando sobre esse universo aí da conservação, restauração, para você que sintonizou agora das obras de arte. Você tem um ateliê. Sim. Como que você se divide com esse trabalho e com o seu trabalho de artista plástico, de criador? É loucura, porque eu adoro criar, eu adoro trabalhar como artista, as intervenções urbanas e tal. Só que ao mesmo tempo eu gosto de ficar no ateliê restaurando, trabalhando com o clássico, com o antigo e aprendendo a fazer o novo, né? São coisas que a gente concilia, vai levando. Mas as coisas que chegam para você geralmente é um período mais antigo do que as obras contemporâneas? Ou não? Não. Peças antigas vêm muito arte sacra, da época do Brasil Colônia, esse tipo de coisa. Mas eu recebo também peças, digamos, mais modernas, da década de 50, 60. Só de Curitiba? Não, Paraná, vem algumas coisas de fora também, Santa Catarina, dificilmente uma ou outra de São Paulo, mas é mais aqui a região mesmo, mais aqui. Muitas máquinas Singer, as antigas, das avós, chega bastante. Que bacana. Bom, não precisa ser um especialista no assunto, mas tem que ter alguns cuidados diários para pessoas que gostam, né, de colecionar, de ter obras lá para longo período. O que você indicaria aí, conselhos
práticos? Difícil? Fazer o curso. Fazer o curso. Fazer o curso. Nesse curso eu vou fazer uma pincelada, o que é restauração, o que é conservação, e passar exatamente isso para quem tem interesse. Quem fala, eu quero ser restaurador, mas não sabe como é o mundo, então vai ali, faz o workshop, legal, eu passo o básico do que é restauração, conservação, e a pessoa acaba se inteirando de tudo. O curso começa quando? Ele tem início em março, toda quarta-feira. É um workshop de um dia só, então ele é quarta-feira das 9 da manhã até às 6 da tarde, mais ou menos. E nesse período eu dou uma pincelada do que é conservação e restauração. Se a pessoa fala assim, mas eu coleciono papel, então a gente marca para uma outra quarta-feira para dar um workshop exclusivo para aquela pessoa e falar só sobre papel, que legal. só sobre tela. Tá certo. Tem alguns tópicos interessantes aqui, como eu te fiz essa pergunta anterior, porque muitas vezes você colocar a mão direto na obra, né? Essa questão da gordura, da acidez que fica na mão, para manusear, enfim, são coisas que você pode poupar de fazer em casa. Sim. O cozinho. Duas coisas que interferem muito, quem tem arte sacra em casa e quem tem papel e não está emoldurado. Então, você vai pegar direto com a mão, a gente sua muito. Então, essa acidez, ela corrói o papel. Ela corrói o santo que a pessoa tem. Pode ver em igreja, você vai numa igreja, você vê que muita da carnação, aquela cor da pele sumiu, está tudo preto, por causa da acidez. Você tem um sonho espetacular, assim, megalomaníaco, assim, de restaurar alguma parte do mundo aí, alguma obra de arte? Não, mas eu gosto muito de trabalhar em obra. Trabalhar em restauração de edifícios, casarões, isso é muito legal. É um outro mundo totalmente à parte ali do ateliê. Você tem um contato com o carpinteiro, com todo mundo que está envolvido na obra, né? Então é muito legal. Então você, na verdade, transfere o teu olhar de artista plástico para onde você quiser, para vários setores da sociedade. Exatamente, é bem isso. Que legal, bacana. Bom, sobre a sua vida de artista plástico, de fato, você estava com uma exposição ano passado, que a gente até mostrou aqui no programa, não é? Sim, paralelos. E que você está desenvolvendo ainda. É uma linha de pesquisa que eu continuo trabalhando. Voltar para os moradores de rua, esculturas que eu chamo de dingos. E é um trabalho que acredito que vai se desenrolar muito. Não sei ainda que dimensão ele vai tomar, mas está tomando forma ainda. Tem novidades para esse ano? Vamos ver. Tomara. Bom, a gente está esperando aqui. Você está convidadíssimo a vir falar exclusivamente sobre a sua carreira de artista plástico, então. Beleza. Tá bom? Tranquilo. Obrigada pelo papo, Diego. Um ótimo fim de semana para você, certo? Aproveite as nossas dicas. Encerramos por aqui. Segunda-feira eu estou de volta, 7, 5 da noite. Curta esse seu fim de semana e também curta a nossa página no Facebook. E as nossas rádios estão lá para que você possa curtir também. 97.1 FM, 630 AM. Beijo, tchau. Soldadinhos de chumbo.